aí, pessoal? Voltando aí depois de um certo tempo longe, estava meditando e descobrindo outras tragédias em minha tribo, em minha cidade, em minha terra, mas esse não é o foco de hoje. A gente está aqui com um convidado maravilhoso, Bernardo Souto, e eu não estou sozinho, eu estou com o Eduardo, eu estou com o Carioquinha, eu estou com o Mineirinho, cara. É isso. Se apresente brevemente, Bernardo. Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Ah, eu sou professor de literatura, né? E sou também poeta, né? E publiquei o meu livro em 2010, A Elogio do Silêncio, né? É engraçado que o João Cabral de Melo Neto não gostava de ser chamado de poeta, né? Porque a, a poesia se banalizou tanto que quando chamava ele de poeta, ele não quero ser poeta não, porque todo mundo agora escreve, então quando você chamou de poeta vira quase um xingamento, né? Porque o pessoal acha que fazer poesia é rimar uma coisinha com outra, né? Até Michel Temer publicou poesia, né? Então, Então, ninguém isso, lê poesia no Brasil, mas todo mundo quer escrever, né? isso seria equivalente Então, a chamar os outros de artista? exato. A palavra se desgastou, né? Por exemplo, sei lá, no século XVI, quando você falava a palavra magia, as pessoas tremiam. Hoje, magia lembra, sei lá, o show da Xuxa, lembra a desfile de escola de samba, né? A magia do carnaval e não sei o quê. De Boa, maneira que boa. as palavras se desgastam demais pelo uso, né? E a nossa função, né, como poetas, é tentar purificar um pouco a linguagem, né? Como diz o Mallarmé, dar um sentido mais puro às palavras da tribo, às palavras da comunidade, né? E aí, eu sou professor de literatura, né? Sou poeta e crítico literário, né? Justamente por isso eu tenho dificuldade de conseguir emprego, porque eu escolhi essas áreas que são que não são valorizadas, né? Que não são prestigiadas. Ah, sim. E agora que você já falou um pouco sobre você, que é como você já falou, né? Você escreveu livros, você está com curso agora. De que é o curso que você está fazendo? Fala. Eu gravei um curso de introdução à poesia lírica, né? No Hotmart, chamado Segredos da Poesia Lírica. Ah, nesse curso eu tento dar uma abordagem filosófica à poesia, né? Por que a poesia é importante? Para que serve a poesia? Na realidade, as pessoas só se interessam em estudar aquilo que elas acham importante, né? Essa é uma das grandes falhas dos professores, inclusive. Eu me lembro que eu tinha um professor de química chamado Roger, e eu odiava química, né? Gostava muito de história, de geografia, de literatura, língua portuguesa, mas eu odiava química. E aí eu perguntei, mas Roger, por que a química é importante? E eu me lembro que ele deu uma resposta muito boa. Ele disse assim: olha só, um dia que você tiver com muita dor de cabeça e tomar um comprimido, coloque a água de morna para quente, que o comprimido ele vai fazer efeito mais rápido. De maneira que eu comecei a enxergar um pouco a importância da química depois daquela resposta dele. Né? Foi uma resposta simples, mas fez com que eu enxergasse. E nesse meu curso de introdução à poesia lírica, eu tento demonstrar os motivos pelos quais a poesia é tão importante dentro da existência humana, né? Uhum. E Ah, você também está com outro curso sobre o barroco? Você tá é, fazendo uma introdução desde o começo até sobre as artes plásticas. Eu não cheguei a terminar exatamente. ele, eu vi só o começo.
Mas, Uhum. tipo assim, só de ver o começo, eu acho que já vale a pena, porque já dá uma introdução geral. Eu vi a primeira aula. A, e é É, realmente sensacional. Você pode falar um pouco aí pra gente? posso sim. É, é um curso que tenta se aprofundar bastante na estética barroca, que é uma estética riquíssima, né? Uhum. Porque a cosmovisão barroca é uma cosmovisão extremamente complexa, né? Ah, porque a vida humana, ao mesmo tempo, é triste e é alegre, ao mesmo tempo é sombria e é luminosa, ao mesmo tempo é leve e é angustiante, né? E também existe toda uma dimensão de dramaticidade que o barroco, que o artista barroco percebeu, né? A crise de fé daquele homem do século XVII, pelos motivos todos que eu explico ali, né? O renascimento cultural, a peste negra, a reforma protestante, né? Tudo isso causou uma crise de fé no homem do século XVII, e essa crise de fé fez com que surgisse a Contra-Reforma, né? E a Contra-Reforma foi essencial para que a igreja ah, se purificasse mais, tomasse um rumo mais correto, eu diria, né? E dentro das artes existe uma tentativa, né, de, de uma grande abrangência, né? Porque o barroco é a estética do sagrado e do profano, da carne e do espírito, né? O mesmo poeta que escreve poemas clamando a Deus, 3 dias depois escreve um poema pornográfico. Mas nós somos assim, né? O ser humano é desse jeito. Bernardo, desculpe interromper. Então, a Diga. minha pergunta é: eu posso afirmar que o barroco seria a arte da Contra-Reforma? Eu creio que sim, porque os jesuítas, eles sempre tiveram uma mentalidade muito aberta, né? Tanto é que, se você for observar bem, a maioria dos cientistas dentro da Igreja Católica são jesuítas, entendeu? Eu não aprecio tanto os jesuítas de hoje em dia. Claro que existem jesuítas de grande qualidade, mas os jesuítas daquela época, do século, no caso, 17, né? Chefiados por Santo Inácio de Loyola, por exemplo, eles eram muito sérios, né? E eu acho que eles abriram a igreja para coisas que são interessantes, né? Porque a igreja muitas vezes era fechada à ciência, era um pouco fechada às ciências. Porque o que a gente deve, né, rejeitar é o cientificismo. O cientificismo é a pretensão de reduzir a existência humana à ciência, como se a ciência pudesse explicar tudo. Então, o cientificismo é uma imbecilidade. Agora, você negar que a ciência é importante é cair no outro extremo, né? E os jesuítas, eles conseguiram conciliar as duas coisas, né? Eles foram homens ah, que se entusiasmavam pela ciência, mas ao mesmo tempo homens de grande fé. Homens que se entusiasmavam, por exemplo, pela cultura do Extremo Oriente, mas que sabiam que Cristo é o centro de tudo, né? De maneira que essa pluralidade e essa abrangência é muito típica dos jesuítas, né? Pelo menos era bastante típica dos jesuítas. Eu creio que essa pluralidade e essa riqueza de, de aspectos, né, que existe no barroco se deve a isso.
Então, Bernardo, vamos regredir um pouquinho aí, só para o pessoal que não te conhece entender um pouco melhor. Que tu é um cara da década de 80, e eu acredito que as coisas não estavam muito melhores, pensando no contexto educacional, muito melhores do que estão hoje em dia, né? E como que tu desenvolveu o gosto pela poesia? Porque é uma coisa meio atípica nos dias de hoje, a não ser aquele desejo fugaz do jovem, né? Que como tu falou, que acha que para fazer poesia basta tu rimar, tanto que tem aí os MCs de hoje em dia que acreditam que fazem poesia, né? Como que tu desenvolveu esse? Eu tive uma professora no ensino médio, né? Não sei nem mais se chamou ensino médio, mas na minha época era ensino médio. Ainda é ensino médio, afirma. Então, ela sabia recitar muito bem. Não era uma grande professora, né? Mas recitava muito bem. E quando ela recitou os poemas de Augusto dos Anjos, eu fiquei muito encantado com a cadência, a musicalidade, né? Porque Augusto dos Anjos é um poeta muito oralizante, é um poeta que favorece muito a declamação. Tem um ritmo encantatório, né? Encontrei a expressão. O ritmo da poesia de Augusto dos Anjos é um ritmo encantatório. Então eu fiquei muito impressionado, né? Eu me lembro até que eu fiquei boquiaberto, eu cheguei a abrir a boca e disse, é isso que eu quero, realmente, né? Porque eu vivia, digamos assim, eu tinha uma visão de mundo muito materialista. E aquele mistério, aquele enigma que existe na poesia de Augusto dos Anjos, me fascinou muito, né? Eu diria que se eu não tivesse entrado em contato com a poesia, eu permaneceria ateu, né? Eu acho que foi a poesia que serviu de ponte para a transcendência, no meu caso, né? Porque foi a partir da poesia que eu descobri o mistério da vida, que eu descobri o mistério da existência, né? E é muito curioso, porque, por exemplo, assim, os ateus, eu diria assim, a esmagadora maioria dos ateus são ateus porque não sabem o que é uma metáfora, não sabem o que é um símbolo, né? Porque, por exemplo, no Apocalipse você vai ter lá os dragões. Se você acreditar nos dragões literalmente, aí realmente fica bem difícil, né? É como acreditar, sei lá, numa cobrinha falante, que a cobra começou a falar e tal. E aí o sujeito diz, não, isso aí é um absurdo. Aí eu respondo para ele, um absurdo é você não saber o que é uma metáfora, é você não saber o que é um símbolo, né? Eu me lembro que tem uma passagem no Antigo Testamento que é mais ou menos assim. E Deus andava ao lado de Moisés. Não quer dizer que ele estivesse caminhando ao lado de Moisés como uma namorada caminha ao lado do namorado. Ele estava ao lado de Moisés porque estava no coração de Moisés, pô. Quer dizer, ele estava junto de Moisés. Ele estava conduzindo a vida de Moisés. Só que as pessoas entendem tudo literalmente. Por quê? Porque não estudam literatura, não estudam simbologia, né? Tem até uma frase de Chesterton que eu acho muito bonita, que ele fala assim: os contos de fada não foram feitos para provar que os dragões existem, pois as crianças já imaginam que os dragões existam. Os contos de fada foram feitos para provar que os dragões podem ser vencidos, né? Então as pessoas hoje não sabem o que é um símbolo, não sabem o que é uma alegoria, não sabem o que é uma metáfora. E isso é terrível, né? Porque terminam compreendendo a vida de uma maneira completamente equivocada, de uma maneira completamente distorcida, né? Tem até uma Mas, coisa. Ah, não, pode falar, diga. pode falar. Não, é até uma coisa que eu queria também perguntar com você, que, por exemplo, tem uma página no Facebook que chama, acho que, Filosofia e Literatura. E lá eu Uhum, vejo, tipo assim, lá a página é boa, tem muita coisa de literatura, muitas frases de literatura que eu acho interessante. uhum, De literatura Thomas Mann, esse, etc. Só que de sim, sim, poesia, ele compartilha, tipo assim, tem até uma que até ficou na minha cabeça, que é assim, sexo é uma fricção ou não, uma coisa, tipo assim, ridícula, sabe? sim, E tem sim. uma eu vejo que para poesia tem que ter um estudo muito mais a fundo do que para uma literatura.
E você já até porque falou isso nos posts. exato, a poesia, ela realmente possui uma linguagem muito mais enigmática e muito mais hermética, né, do que a prosa de ficção. Então dá mais trabalho ler um poema, né? Talvez por isso seja que as pessoas preferem ler romances e contos, né? E não gostam tanto de ler poemas. O outro fator é que a poesia brasileira caiu muito de qualidade, perdeu muita qualidade, né? Graças, sobretudo, a Oswald de Andrade, que era um cretino, na minha opinião. Porque eu li realmente as poesias completas dele, as subpoesias completas dele, e você encontra lá 6 poemas bons e 300 poemas que são um lixo, que são, né, um excremento. Então, que são piadinhas. E piadas de um humor fácil, de um humor tosco, né? Quer fazer humor, vai ler a Molière, por exemplo, né? Eu até queria perguntar uma coisa, Bernardo. Talvez seja uma dúvida de muita gente, pelo menos é uma dúvida minha, que existe coisa boa no modernismo, no pós-modernismo na literatura, que a gente pode pegar aí pra ler e falar, pô, aqui vai elevar minha alma, meu espírito, ou não? Um ou outro autor, né? Como, por exemplo, Humberto Eco. Agora, Humberto Eco tem um anticlericalismo idiota, né? Embora ele escreva bem, né? Ninguém vai dizer que ele escreve mal, mas ele tem um anticlericalismo idiota. Agora, em Portugal, por exemplo, nós temos poetas de grande magnitude, né? Na pós-modernidade, como Eugênio de Andrade, por exemplo, como Herberto Helder, né? E aqui no Brasil, nós temos a geração de 65, que é a geração de Ângelo Monteiro, a geração de Alberto Cunha Mello, né? Quer dizer, que são poetas muito bons. Tem o Carlos Nejado, no Rio Grande do Sul, que escreve muito bem também. Um outro se salva. E agora essa nossa geração, né, da qual eu faço parte, que é a geração de 2010, tem também uns 5 ou 6 nomes muito interessantes, mas eu prefiro não citar, porque senão o pessoal vai ficar com raiva, né? Porque a gente sempre esquece de alguém, e aí o pessoal diz, você esqueceu de citar o meu nome, aí cria toda aquela confusão, né? Só um complementozinho em relação àquele comentário que eu fiz. A William Blake, né, o grande poeta inglês, tem uma frase muito interessante, né? Ele diz assim: o tolo não enxerga a mesma árvore que o sábio enxerga, né? Porque quando o sábio enxerga uma árvore, ele vê ali toda uma simbologia, ele vê ali toda uma dimensão transcendental, né? Ele vê o que o Rudolf Otto chamava de mistério tremendo, né? Que é um mistério que às vezes faz até tremer, né? Quer dizer, por que isso existe, né? Ele se indaga, o sábio. E o tolo não, ele vê apenas madeira e clorofila, né? Então, para ele, uma árvore de plástico de uma criança é a mesma coisa de uma árvore que ele encontra num parque, né? Então, assim, até a visão do sujeito muda, né? Dependendo da cosmovisão, né? Dependendo desse contato que ele tem com a poesia, com o estudo dos símbolos e, sobretudo, com a religião, né? Só que geralmente você só consegue entender a religião de uma maneira correta quando você domina a linguagem literária e quando você estuda simbologia, né? Eu acho que é mais ou menos isso daí. Então, a partir disso aí, eu posso presumir que todas as novelas da Record sobre a Bíblia fizeram mais mal do que bem? Eu acho que sim. Oscar Wilde tem uma frase maravilhosa, né? Que ele diz assim, que o livro imoral de verdade é o livro mal escrito, né? Quer dizer, a imoralidade é o cara escrever mal, né? Porque às vezes, sei lá, com todo respeito ao Sidney Silveira, é uma pessoa que
eu acho que tem uma bondade muito grande. É um cara que eu acho que ele realmente é uma pessoa boa. Mas os contos dele são péssimos, né? Então, às vezes, é melhor você ler um conto de um ateu como Graciliano Ramos do que ler um conto de Sidney Silveira, né? Com todo respeito, que é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que estudou muito o cristianismo, mas como escritor não tem qualidade, né? Tem qualidade para explicar São Tomás de Aquino, estudou muito São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Mas cada um, né, no seu galho, cada macaco no seu galho, como dizem, né? Então, Bernardo, o próprio Cacique citou essa questão aí de algo que pode fazer mais mal do que bem. Tu é aluno do Olavo, né? Ou foi, não sei se ainda é. E o Olavo... Não, assim, o Olavo, eu li vários livros do Olavo, né? Li vários livros do Olavo. Realmente o Olavo me influenciou muito. Me apresentou autores muito importantes, né? Como, por exemplo, Lavelle, como, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, né? Carpo. Então eu devo muito isso ao Olavo, né? Mas não cheguei a ser aluno dele, não. Então, embora tenha assistido, eu acho que eu assisti a 3 ou 4 vídeos daquele curso dele, História Essencial da Filosofia. Uhum. Que o Olavo fala a respeito disso, que para os alunos do COF, logo nas primeiras aulas, porque às vezes é até bom quando eles não sabem nada, porque assim ele não é obrigado a mostrar o que está errado e ter que ensinar tudo de novo, do zero. Sim. Tu falou a respeito da questão da linguagem e das pessoas não entenderem, saber discernir se é uma metáfora ou se não é. Então, às vezes as pessoas, o que eu vejo aí na nova onda, essa onda neoconservadora aí que veio com um pouco por causa do Olavo e do Bolsonaro, é que os caras se afundaram na filosofia dos gregos, se afundaram na literatura, e eu vejo que aparentemente eles não conseguiram captar da maneira correta. Tu percebe dessa forma também ou não? Percebo, porque assim acaba se criando um reacionarismo, né? Porque assim, por exemplo, muita gente neoconservadora acha que o verso livre é um verso que não tem tanta qualidade como o verso rimado e metrificado. Então vamos jogar fora Tabacaria, que é talvez seja o segundo maior poema da língua portuguesa. Pô. Vamos jogar a obra de Walt Whitman, que é o maior poeta dos Estados Unidos, no lixo. Até os salmos são em verso livre, então joga os salmos no lixo também. Né? Quer dizer, falam do que não sabem, falam do que não entendem e falam com arrogância, né? Falam com pretensão. Né? Isso que me irrita. Eu sou um defensor ferrenho da liberdade de pensamento e de consciência, mas realmente eu fico irritado quando as pessoas falam bobagem com arrogância, com aquele espírito de soberba, né? Quer dizer, porra, vai estudar, né? Pega um poema como Tabacaria, é um poema assim que dá orgulho a qualquer nação do mundo. As Elegias de Duino talvez sejam o melhor livro de poesia do século XX. E Carpo, ele coloca Rilke entre os 4 maiores poetas da Alemanha de todos os tempos. E Rilke é um gigante. E as Elegias de Duino são escritas em versos livres também. Né? Borges, que é o maior escritor da Argentina de todos os tempos, escreveu vários poemas em versos livres. Então, assim, esse pessoal quer ser maior que Borges, quer ser maior do que o Otto Wiltman, quer ser maior do que Fernando Pessoa. Aí enche o saco. Enche o saco, porque assim, é como diz os salmos bíblicos, né? Um abismo puxa outro abismo, né? Quer dizer, para você combater uma coisa, você não precisa ir para o extremo oposto, né? Outra coisa que acontece é dentro da igreja. Uma parte do pessoal é muito ritualista, né? Quer dizer, para eles o que importa é apenas a liturgia,
o ritual, né? E outros desprezam a liturgia e o ritual e partem só para as obras de caridade. Por que é que não podem, as duas coisas não podem existir? Né? Quer dizer, eu posso ler Camões e Fernando Pessoa, eu posso ler um poeta antigo e um poeta moderno. Essa coisa de você precisar escolher, às vezes é uma imbecilidade, porque você pode ler as duas coisas. Né? E nesse ponto eu sou muito aristotélico, né? Porque no Ética Nicômaco ele fala, busque sempre o caminho do meio, porque o caminho do meio é o caminho que nos conduz à reta razão, à razão correta, né? Então eu procuro ter temperança nesse sentido. E só lembrando que um tempo atrás eu também estava acontecendo uma treta de as pessoas estarem falando que Dante era um poeta ruim porque ele era um herege, ou outros falando que ele fez críticas à Igreja Católica e por isso não deveria ser lido, ou ele deveria ser lido. Tem toda até a questão, por exemplo, da Capitu, que ela traiu ou não traiu, que já foi falado. As pessoas elas estão levando mais não a arte em si, mas para uma ideia, uma ideologia nela. E você sempre critica isso nos seus posts. E você pode falar um pouco também sobre isso, que é essa ideologia na arte, que é uma desgraça. Exatamente, né? Porque assim, é muito mais fácil o sujeito se tornar cristão lendo Baudelaire do que lendo os contos de Sidney Silveira, por exemplo. Entendeu? Com todo o respeito que eu tenho a ele, que é um sujeito que estuda muito São Tomás de Aquino, que entende bastante o cristianismo, mas em termos de literatura é muito fraco aquilo dali, né? Quer dizer, é como diz o Oscar Wilde, né? Eu gosto muito da frase dele quando ele diz que o livro imoral é o livro mal escrito, né? E outra coisa, existiram muitos excessos, né? Por exemplo, no final do século XIX, censuraram vários poemas das Flores do Mal, de Baudelaire, né? A Madame Bovary de Flaubert ficou muito tempo sem poder ser publicado. Então, existe certo tipo de conservadorismo que é idiota, né? Se a gente for pensar assim, a gente vai condenar São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino, ele se baseia muito em Aristóteles. E muitos na época condenaram. Não, você está se baseando num escritor pagão, né? Então, isso é perigoso. E, no entanto, hoje, São Tomás de Aquino é um dos pilares da igreja, né? Existe um livro, inclusive, de São Basílio. Se eu não me engano, São Basílio é doutor da igreja, não tenho certeza, mas eu acho que ele é doutor da igreja, que é Carta aos Jovens sobre a Importância da Literatura Pagã. Então, esse pessoal quer saber mais do que São Basílio, né? E outros você não pode criticar, porque assim, você pode criticar São Pedro, porque realmente São Pedro negou Cristo 3 vezes. Isso é uma coisa criticável. Mas existem figuras que, se você criticar, chega uma horda querendo te apedrejar. Então isso é meio complicado, né? Quando a literatura vira ideologia, ela perde a dimensão criativa, né? É uma coisa muito, muito problemática. É muito raro. Por exemplo, Alberto da Cunha Mello era um homem de esquerda. Assumidamente ele era um homem de esquerda. Mas ele abominava a poesia militante, né? Porque ele sabia que a poesia militante não tem qualidade estética. É muito raro. Eu só conheço, sei lá, A Rosa do Povo é um livro de Drummond que é um pouco militante e tem qualidade. Tem alguns poemas de Ferreira Goulart que são poemas militantes e tem qualidade, mas você conta nos dedos. A maioria da obra militante não tem qualidade. Por quê? Porque se preocupa não com a dimensão estética e não com a verdade, mas em fazer propaganda de uma ideologia, né?
Então, posso fazer uma pergunta? Pode sim, pode sim. Então, para você, a arte ela tem que manifestar o espírito humano, né? Mesmo que mal ou bom, as características humanas ali, em determinado contexto e tudo, Sim, e sim. não a militância ou a propaganda de determinados ideais que as pessoas querem que se propagam, igual a gente vê hoje no Netflix. Sim, sim. Observem, eu li um texto de Fernando Pessoa, na obra em prosa dele, extremamente interessante, né, nas páginas de estética, que ele fala da catarse, né? A catarse seria uma espécie de purificação das paixões através da arte. Então, por exemplo, o sujeito, ele é um sádico, ele gosta de bater nas pessoas. E, de repente, ele está lendo um romance sobre um assassino. A vontade dele de matar vai ser canalizada para o assassino. Quer dizer, aquilo vai estar fazendo um bem a ele. Entendeu? Uhum. Como, por exemplo, sei lá, existe essa transferência, né? Quando você está lendo uma obra de ficção. É como se você pudesse realizar aquilo através do personagem, né? Então é muito perigoso você catalogar as coisas. Eu mesmo virei cristão lendo um poeta que, digamos assim, dentro dos padrões seria um herege, que é Augusto dos Anjos, né? Mas a obra de Augusto dos Anjos é uma obra que apresenta ao leitor uma dimensão enigmática que aponta para a transcendência, né? Quer dizer, eu confirmei que existia o mistério do mundo, né? Através daquilo dali, né? Ou seja, serviu para quebrar o meu materialismo. E depois que o meu materialismo foi quebrado, depois que eu comecei a acreditar no sobrenatural, é 1000 vezes mais fácil acreditar em Deus. E, no entanto, Augusto dos Anjos é um poeta que está bem distante de ser um poeta cristão e está bem distante de ser um poeta carola, né? Por exemplo, ninguém vai dizer, por exemplo, que August Friedrich Schmidt é um bom poeta, mas só uma pessoa louca vai dizer que ele é melhor do que Baudelaire, entendeu? E, no entanto, Baudelaire é um poeta que tem alguma coisa de satanismo. Só que o satanismo de Baudelaire é um satanismo teatral, é um satanismo, digamos assim, de poser, né? Existem poemas verdadeiramente satânicos. Por exemplo, os poemas de Paneiro, de Leopoldo Paneiro, são, porque aí ele vai falar de coisas aqui se vocês permitirem que eu fale, tudo bem, mas assim, são coisas pesadíssimas. Aí é que eu acho que é satânico, né? Pode ficar à vontade. Como, por exemplo, estupro de bebês, né? Canibalismo. Isso é satanismo. Mas as pessoas não entendem nem o que é satanismo mais, né? Ô Bernardo, ainda nessa questão da linguagem, tu não acha que vai muito além de não ter o domínio da língua materna? Porque, por exemplo, eu estava a conversar com o japonês de Minas, né? Eu falei para ele, pô, vou me aventurar em Goethe, mesmo sem preparo nenhum. E ele me avisou, né? Eu me meti a ler Fausto. Logo no início eu falei, eu vou parar por aqui porque não sou capaz. Mas o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas não entendem, mas elas fazem uma espécie de ginástica mental para trazer o que vocês estavam falando há pouco, que é pro lado da ideologia dela, algo que favoreça na vida dela. Isso não, me parece muito diabólico. É uma coisa artificial, é um comportamento artificial, né? Elas querem sair bem na foto. Por exemplo, Borges, né? O famoso Borges, Jorge Luiz Borges. Eu li quase todas as entrevistas dele. E numa das entrevistas, se eu não me engano, ao Oswaldo Ferrari, ele diz que só conseguiu ler a segunda parte de Dom Quixote
perto dos 50 anos de idade. E a gente está falando do maior escritor da Argentina de todos os tempos. E no caso da Argentina, o segundo lugar está, digamos assim, a 500 mil quilômetros dele, né? Não é como no Brasil, que, por exemplo, você tem um escritor como Graciliano Ramos, como Guimarães Rosa, que se aproximam de Machado de Assis, né? Na Argentina existem grandes escritores, mas Borges, ele é tão superior aos outros que a diferença de nível entre ele e os outros é uma coisa assombrosa. E, no entanto, ele próprio diz que só conseguiu ler a segunda parte do maior clássico da língua espanhola perto dos 50 anos, porra. Mas esse pessoal quer ser melhor do que Borges, né? Outro dia eu estava discutindo com uma amiga minha, e aí ela falou, você leu pouco Thomas Mann. Não importa, mas, por exemplo, eu li a obra de Kafka completa. E aí, qual é o problema? Né? Cada um tem as suas preferências. Né? O próprio Manuel Bandeira, ele diz que aprendeu muito lendo escritores de segunda qualidade. Né? Às vezes o escritor de segunda qualidade, ele tem certas características específicas que nos ensinam algo. Né? Karpov até fala isso a respeito de Dostoiévski. Ele diz que Eugène Sue, que é francês, ensinou a técnica de alargamento dos enredos a Dostoiévski. E o Eugène Sue é um escritor de segunda categoria. No entanto, Dostoiévski aprendeu com um escritor de segunda categoria. Então esse negócio de só ler clássico virou um fetichismo, né? Virou, eu vou mostrar para o pessoal que eu só leio livros clássicos. É claro que os clássicos são melhores, né? Mas esse radicalismo, ele rima com artificialismo, ele rima com pose, né? Por exemplo, é muito mais fácil você se apaixonar pela literatura lendo Tabacaria de Fernando Pessoa do que lendo Os Lusíadas. Depois que você estiver apaixonado pela literatura, aí você pode ler Os Lusíadas à vontade. Mas a linguagem de Tabacaria é uma linguagem muito mais próxima à nossa linguagem, né? E a temática de Tabacaria, que é o vazio existencial do homem moderno, a assídia, né? A falta de sentido para a vida que surge na modernidade, que são as temáticas principais de Tabacaria, nos interessam 1000 vezes mais do que a temática do Lusíadas. Então vamos parar de frescura. Depois que a pessoa cria o amor pela literatura, aí sim é a obrigação dela ler os Lusíadas, que realmente são uma obra monumental. Mas não ter esse comportamento fake, esse comportamento artificial. Eu vou ler Camões porque todo mundo acha importante, e se eu falar para o pessoal que eu estou lendo Camões, todo mundo vai aplaudir, né? Então é falta de autenticidade, falta de maturidade, né? E hoje em dia tem acontecido aquela questão, né? As pessoas, elas estão, por exemplo, tem até aquela página no Facebook que é muito boa, mas aquela Contra os Acadêmicos. Aí ela fala Sim, assim, não, sim. você vai ter que iniciar a sua leitura por esse autor da língua inglesa e vai depois ler esse. E tipo assim, aí você vai pegar lá o autor, por exemplo, vai estudar a Grécia. Não, você vai estudar Hum. você tem que começar lá do Shakespeare para ler, por exemplo,
um J.R.R. Tolkien. Tipo assim, você tem que começar lá Sim, do sim. começo pra entender uma coisa lá na frente. Sim, sim. Exato. Tem que Hum, haver também uma naturalidade. Ah, inclusive, assim, ah, quem está começando a ler deve buscar autores que falem de temas de que a pessoa goste. Então, digamos que a pessoa gosta de direito, que ela leia o Processo de Kafka, né? Se ela gosta de navios e aventuras no mar, que ela leia Stevenson ou então Conrad, né? Quer dizer, muitas vezes a temática é muito importante, né? Por exemplo, eu sempre fui fascinado pelo mistério do mundo, né? É como diz Augusto dos Anjos. O que sou, para onde vou, qual minha origem, e parece um sonho a realidade. Né? Então eu sempre fui muito fascinado sobre isso, sobre a origem da vida, né? Porque estamos aqui e tal. Foi por isso que Augusto dos Anjos me fascinou, né? Da mesma maneira, ah, quem gosta de geometria pode ler O Jogo das Contas de Vidro, de Hermann Hesse, e vai gostar, porque é um livro que fala muito de geometria, né? Então, quer dizer, depende muito do que a pessoa gosta, né? Pra, pelo menos é o meu método, o método que eu acho que funciona. É até por questão também, acho que da própria linguagem. Por exemplo, você citou o processo do Kafka. Sim. Eu ia ter uma certa dificuldade se eu não estivesse cursando direito. Só que como eu já estou Uhum. cursando, você já começa a ter determinadas palavras, coisas no direito que você já entende e você já associa na hora. Por exemplo, ele fala de inquérito, muito do inquérito. Aí, como você já estudou isso, Sim. você já tem uma noção do que está acontecendo, o que está errado naquele processo. Então, isso É realmente porque é um ajuda livro que fala bastante. da burocracia infernal do Uhum, mundo moderno, né? Entre outras coisas. uhum. E ele bateu Então, muito nessa tecla, né, dessa burocracia do modernismo. exatamente. A preocupação com aquilo que é supérfluo, que é inútil, né? Como essa obsessão louca pela política, né? É como se o mundo, Uhum. como se a existência humana fosse reduzida à política. Então, todo o resto é uma merda, só a política é que importa, porque eu entro no Facebook e 95% das postagens são sobre política, porra. Então só a política presta, joga o resto no lixo, né? É isso Aquelas mesmo. antigas enciclopédias, pega aquelas enciclopédias de 25 volumes, rasga tudo e só deixa o verbete de política, porque a política, para esse pessoal, é a única coisa que interessa. Eu Aqui, acho isso uma coisa doentia. É doentio isso aí. aqui em São Paulo é bem comum, não sei nos outros estados, mas eu acho que no Brasil como um todo, que todo mundo fala que, mas você deve se preocupar com a política diária porque tudo na vida é política. Eu paro pra pensar, cara, se tudo na sua vida é política, então você já está no inferno e não percebeu ainda. Você- Exatamente. Porque é uma perspectiva que abole a transcendência completamente, né? É, é como o Eric Voegelin fala, a fé é metastática, né? Como se você deixasse de acreditar em Deus e começasse a substituir Deus por um líder político, né? Que isso é uma Uhum. aberração, Tanto que eu acho né? que as pessoas até acreditam hoje em dia em Deus, não é por causa de Deus mesmo, mas por causa do Bolsonaro. Porque Bolsonaro. Exatamente. Aí fala, não, Ah, mas Deus tá com ele, usa aquelas jargões sempre. porque você veja só. Se eu chegar e rasgar uma foto de Bolsonaro, o pessoal vai bater em mim. Mas se eu quebrar uma estátua de Nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém vai bater. Então, Bolsonaro é maior do que Cristo. Uhum. Acabou, né? É assim que eles pensam, né? Exato. A gente fala muito sobre isso, que hoje em dia, tu conversando com um católico, para ele é bem tranquilo você questionar os dogmas da igreja, que é uma coisa que não se questiona, mas se você falar do político de estimação do cara,
É pior que ofender a mãe. Tu ofende a Virgem Maria e Cristo na frente dele e ele prega que temos que ser tolerantes. Mas, quando toca no assunto de política... Queimaram 600 igrejas no Chile. Os comentários foram poucos. Mas quando a imprensa perseguiu o Bolsonaro por conta de alguma coisa, foi uma enxurrada de críticas. Então, assim, o fato da perseguição a Bolsonaro é mais relevante para esse pessoal do que 600 igrejas queimadas. Então eles não são cristãos porra nenhuma. Desculpe a palavra. Né? Mas às vezes você precisa usar palavrão. Né? Uma pessoa que sofre mais e que se incomoda mais com um político do que com o fato de 600 igrejas terem sido queimadas, ela não é religiosa, ela não é cristã. Então essa hipocrisia precisa acabar. Né? Na verdade, o que acontece, né, é exatamente o que você está falando. Depois do protestantismo, não sei se os senhores vão concordar comigo, mas começou a criar um cristianismo de interesse. Então, tudo que vale no cristianismo é quanto o cristianismo me dá coisas, quando Deus está me dando coisas. Depois que ele para de me dar, ele já não é mais Deus. Ele é Deus enquanto me dá alguma coisa. Né? Um É pouco como por se Deus culpa do fosse um garçom, protestantismo, né? Uhum. Exatamente. O negócio... E às vezes a nossa salvação depende do sofrimento. Eu lembro muito de Caio Fernando Abreu, que não é um bom escritor, está bem longe de ser um bom escritor, mas ele era, além de ser ateu, ele era antirreligioso e vivia atacando a igreja. Então ele contraiu HIV. E aí ele se converteu e talvez tenha sido salvo. Quer dizer, uma doença horrível, uma doença crônica, terminou, de certa maneira, fazendo bem a ele. Né? Porque ele só enxergou a verdade, que é Deus, né? Porque a verdade é Deus, depois que ele teve essa doença. Então esse negócio de de teologia da prosperidade é uma babaquice, né? Uma coisa que não faz o menor sentido, né? E até o Ortega Gasset, ele fala sobre essa questão do pensamento dos náufragos, né? Que quando a pessoa está de cara com a morte, que vem os verdadeiros pensamentos, no caso são os Sim, náufragos. sim, E você acha que isso tem a ver exatamente. tanto com as verdades ou com a arte? Sem dúvida nenhuma. Hilke, né? Fala. A pronúncia correta é Hilke, só que eu não vou ficar com essas frescuras aqui, né? Nas cartas ao jovem poeta, ele fala que, diante das questões essenciais da vida, o humor e a ironia fogem com o rabinho entre as pernas. Né? Quer dizer, as questões essenciais da vida são as questões tratadas pela metafísica. Uhum. A poesia, no início não havia diferença entre o hino religioso e a poesia, praticamente. Né? Essa distinção ela começa a ser feita na Grécia. Mas, por exemplo, o Johann Huizinga, né, no livro Homo Ludens, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que em certa época da antiguidade, a palavra vates servia para designar o poeta e o profeta. Né? A mesma palavra servia para designar as duas coisas. E quando você lê, por exemplo, Ezequiel, você percebe que ele é um poeta. É claro que ele é um profeta, mas ele é um poeta. Davi é um poeta, só que assim, a poesia dele é uma poesia inspirada pelo Espírito Santo. Entendeu? É uma poesia, digamos assim,
em que existe o sopro de Deus. Mas é poesia, porque existe ali a metáfora, existe a anáfora, existem paranomásias, né? Existem aliterações, existem assonâncias, quer dizer, existem todas as figuras de linguagem que fazem com que um poema seja um poema. Então são poemas, só que são poemas que contaram com a ajuda de Deus, né? Diferente dos poemas que a gente escreve, né? Então muita gente não entende isso, né? É uma visão muito empobrecida da vida, né? Você acreditar, como diz Abdélia Prado, né? Que uma pedra é só uma pedra. Não, uma pedra é um ente misterioso, é uma coisa que foi criada por Deus e não é só uma pedra, né? Uhum. E também tem essa questão que eu acho que você até comentou no seu Facebook, que, no caso, por exemplo, você citou que a poesia, a gente tinha falado antes que a poesia ideológica ela é ruim. E você citou, no caso, Sim, que essa poesia religiosa, ela é muito boa. Só que sim, tem essa questão, a ideologia, tem a ideologia e a religião, ela não é uma ideologia, ela é uma super-ideologia, você acha que já comentou isso, né? exatamente, né? Porque uma das características da ideologia é que a ideologia é um sistema fechado e coerente. E a religião, ela é paradoxal, né? Tanto é que Chesterton cita isso, né? Ele fala dos paradoxos do cristianismo. Cristo é o alfa e o ômega. Por que ele é o alfa e o ômega? Porque o mesmo Cristo que pede para oferecer outra face, também chicoteia os vendilhões do templo, né? O mesmo Cristo que pede para nós sermos mansos como as pombas, ele diz para Pedro ir para o inferno, né? Em uma passagem do Evangelho, vai para o inferno, Pedro, né? Como se fosse até um xingamento. Quer dizer, a religião, ela é uma coisa tão vasta que ela não cabe dentro de um sistemazinho coerente, né? O Cioran tem até uma frase interessante, ele fala assim: diante da obra de Shakespeare, qualquer sistema de filosofia se explodiria, né? Haveria uma explosão em qualquer sistema de filosofia. Eu acho que ele errou. É diante da religião que qualquer sistema explode, né? Porque a religião, ela é paradoxal. E o paradoxo é diferente da contradição, né? Porque o paradoxo, ele faz sentido, né? Na oração de São Francisco existe um paradoxo: é morrendo que se vive para a vida eterna. Quer dizer, é uma aparente contradição, mas você sabe que aquilo é verdade, que é morrendo que você vai ter a vida eterna, né? Esse Então, paradoxo aparente aí tem também a ver com o que o professor Felipe Aquino fala, né? De que se Deus fosse compreensível ao ser humano, né? Coubesse no intelecto humano, já não seria Deus, né? exatamente. É, e tem uma questão interessante na teologia que é o seguinte: se Deus aparecesse, ele obrigaria as pessoas a amá-lo. E se ele obrigasse as pessoas a amá-lo, não seria amor. Porque o amor é algo que você não pode obrigar o outro a amar. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que Deus se oculta, é como se ele desse a possibilidade ao homem de amá-lo, né? E ele até já apareceu, né? Só que ninguém acredita. Ninguém não, muita gente não acredita. Mas ele apareceu quando ele encarnou em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o próprio Deus feito homem, né? E aí, quando ele veio, foi espancado e foi assassinado, né?
E só mudando um pouco de assunto, e voltando a antes, né? E qual que é a importância da literatura e da poesia? Que muita gente também ignora a arte, etc. Eu acho que a poesia, ela faz com que você tenha um domínio maior da linguagem, certo? E a partir do momento que você tem esse domínio maior da linguagem, você começa a expressar os seus pensamentos de uma maneira mais complexa e mais profunda, né? Quer dizer, eu lembro sempre do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Fabiano, ele não consegue compreender a situação em que vive porque falta a ele o domínio da linguagem, né? Tem até uma frase interessante de Wittgenstein, o filósofo, né? Falou muita bobagem, mas essa frase dele é muito boa, né? Que ele diz assim: inteligência só chega até onde a sua linguagem vai, né? Quer dizer, quanto mais domínio da linguagem, quanto mais capacidade que o sujeito tem de expressar as coisas, né? Mais ele vai ser inteligente. E outra coisa extremamente importante é a expressão memorável, né? Porque, digamos assim, uma coisa é você falar que o seu coração está triste e sem esperança. E outra coisa é você dizer, como Augusto dos Anjos, né? Meu coração é um hospital em que todos os doentes morreram. Quer dizer, isso se fixa na memória, né? Como diz William Blake, isso passa a ser memorável, né? Como, por exemplo, o mito grego de Cronos, né? Que devora os próprios filhos. O tempo nos devora, né? Então, digamos que a imagem, ela se fixa na memória de uma maneira muito mais definitiva, né? Isso até nos ditados populares acontece, né? Quando você fala, sei lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ninguém esquece, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, são 2 versos de 7 sílabas, dois redondilhos maiores, rimados, né? Agora, se o ditado fosse, se você tiver tenacidade, conseguirá as coisas, ninguém ia lembrar, né? Então, quer dizer, a imagem poética, sobretudo quando ela possui beleza, ela se fixa na memória coletiva, né? Então, acho que seria basicamente essa a função da poesia. E eu acredito que a função da prosa maior seria nos ensinar a narrar a nossa própria vida, né? Porque quando nós aprendemos a narrar a nossa própria vida, nós nos conhecemos melhor. E a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente começa a entender o mundo melhor, né? Como inclusive Sócrates fala, né? Que você só vai conhecer a realidade se você conhecer primeiro a si mesmo, né? E você só conhece a si mesmo quando você aprende a narrar a sua história, né? E outra coisa interessante na prosa é que ela nos dá opções, nos dá uma criatividade de agir, né? Então, por exemplo, eu estava lendo agora há pouco o Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. E o que move Maria Moura é se vingar dos primos que incendiaram a casa dela e queriam roubar a propriedade dela, né? Quer dizer, não é uma vingança do mal, não é uma vingança perversa. Ela está lutando por justiça, né? E de certa forma, isso também existe um pouco na minha vida, porque sei lá, eu acho um absurdo que uma pessoa que não tem domínio sequer das regras gramaticais ocupe um alto posto numa faculdade, ganhando 15 mil,
né? E outra pessoa que estudou bem mais esteja desempregada, né? Então, seria esse tipo de vingança, vingança no sentido metafórico, não a vingança no sentido de fazer o mal, né? Mas a vingança no sentido de estabelecer justiça, buscar justiça, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Ô Bernardo, o que você acha quais são os seus autores preferidos e os que mais te deram influência? Professor. Eu creio que o primeiro deles foi Augusto dos Anjos, né? Porque foi através de Augusto dos Anjos que eu aprendi a gostar de poesia, né? Mas realmente o meu poeta favorito é Manuel Bandeira, né? Não só por conta da poesia dele, que é uma poesia extremamente comovente, né? Mas por conta dos ensaios, né? Porque Bandeira, nos ensaios dele de crítica literária, ele consegue falar da poesia por dentro, né? Como só o poeta consegue. Certos detalhezinhos que passam desapercebidos, e são esses detalhezinhos que fazem com que o texto ele tenha poeticidade, ele tenha beleza, né? Então, Ângelo Monteiro, que não só é um poeta admirável, que eu considero o maior poeta vivo do Brasil, entre os vivos ele é o maior, e também é meu amigo pessoal, é uma espécie de mestre, né, para mim. Me influenciou muito o meu pensamento, né, a respeito de quase tudo, eu acho, né. Eu já tinha um pensamento mais ou menos parecido com o pensamento dele antes de conhecê-lo. Só que depois que eu o conheci, muitas coisas ficaram aprofundadas, né? Eu aprofundei muita coisa e cristalizei muita coisa. E descobri outras também, né? Por exemplo, ele gosta muito de Nietzsche. Todo mundo sabe que Nietzsche, ele é ferrenhamente anticristão. Só que Nietzsche escreve muito bem. Então você pode deixar, às vezes, de lado o anticristianismo de Nietzsche, que é um anticristianismo idiota, né? Porque a principal tese de Nietzsche é que se você for misericordioso, você vai estimular que os homens sejam fracos e que precisem de ajuda. Só que quando ele contraiu sífilis, ele precisou da misericórdia da irmãzinha dele, né? Então, a tese dele foi pro ralo. Agora, ele é um grande artista da palavra, né? Assim, ele escreve extremamente bem. Então, às vezes é necessário a gente filtrar as coisas, né? Eu me lembro que um amigo meu falou uma frase bem interessante, né? Sobre a René Guénon, eu acho. Eu perguntei a respeito de René Guénon. Ele disse, olha, René Guénon é o seguinte, ele é como a mandioca. A mandioca, se você não cozinhar bem, ela vai ficar com veneno e você morre. Então, assim, existem autores que a gente precisa filtrar as coisas, né? Ter um olhar crítico e saber filtrar. Eu confesso que eu mesmo, a respeito de Nietzsche, não gosto muito dele. E, no entanto, tem uma frase dele que é mais ou menos assim, que eu pude perceber que ali havia coisas boas, né? Que ele realmente escreveu muito bem.
que é quando ele diz mais ou menos assim, que o homem pensa que o sol existe para iluminá-lo. E você pega essa situação e compara certas pessoas, há pessoas por aí que pensam que o sol existe para iluminá-las, né? Exatamente. Tem outra frase dele no Zaratustra, assim falava Zaratustra, que é maravilhosa, que é assim: eu só acredito naquilo que alguém escreveu com o próprio sangue. Escreve com sangue e aprenderás que sangue é espírito. Né? Quer dizer, botar a alma naquilo que você escreve. Né? Porque hoje existe uma mania de tecnicismo. Né? Ou seja, parece que as pessoas privilegiam muito a técnica e esquecem que literatura é, sobretudo, força imaginativa e canalização da emoção de maneira criativa também, né? Até um amigo meu do Facebook, o Christian Lang, ele citou uma frase de Beethoven muito bonita, que o Beethoven fala assim: errar uma nota é perdoável, mas tocar sem paixão é a coisa mais abominável do mundo. Quer dizer, o sujeito errou uma nota, ninguém percebe direito, a técnica falhou, né? Agora, o sujeito que toca sem paixão, ele acabou com tudo, né? E hoje existe essa tendência de supervalorização da técnica. A técnica é importante, mas ela não pode ser tudo, né? Porque se a técnica fosse tudo, um cristal muito bem lapidado, ele valeria mais do que uma esmeralda que não foi lapidada. E a gente sabe que a esmeralda que não foi lapidada, ela vale 500 vezes mais do que o cristal lapidado. Né? Então, esse esteticismo, né, que é essa idolatria da técnica, é uma reação à poesia que foi escrita ali por 2002, 2003, que era uma poesia muito desleixada do ponto de vista técnico, né? Então sempre há uma reação contrária, né? Tem até uma frase do Cabreiro Infante que eu gosto muito, né? Que ele diz assim, que alguns poemas são como bolinhas de árvore de Natal. São brilhantes por fora e vazios por dentro, né? Nossa, sim. Então, é uma frase maravilhosa, porque assim, tecnicamente aquilo é perfeito, só que aquilo ali é volátil. Você lembra 2 dias, depois esquece. É bonito na hora, mas esquece, não fica né? Então, o problema é que as pessoas elas querem falar a respeito do que não estudaram, né? Se vocês me pedissem para falar sobre química, eu ia dizer, não sei porra nenhuma de química, não sei nada. De física, não sei nada. Mas isso eu estudei. Então eu vou falar sobre o que eu estudei. Sobre o resto eu calo a boca, mas o pessoal do Brasil não. Fala sobre o que não estudou. Né? E quando a pessoa fala sobre o que não estuda, fala porcaria, né? Fala coisa que não deve. Fala coisa rasa, superficial, né? Já falava Sócrates na Apologia de Sócrates, né, pô? Exatamente. A arte do século XX é um lixo. Cala tua boca, pô. Quer dizer, Fernando Pessoa, Rilke, né? São poetas, assim, gigantescos, né? Eu acho que... O próprio Não, pode Trakl, falar. que é um poeta austríaco, que Otto Maria Carpo considera um dos 4 maiores poetas da Alemanha de todos os tempos, é um poeta do século XX. Né? Cecília Meirelles é do século XX, então vamos acabar com essa frescura. Teve um sujeito aí, que eu não vou dizer o nome dele, né? Que você só deve ler livros que tenham 300 anos de idade. Quer Acho que eu sei dizer, quem é. é um negócio imbecil, porque assim, o povo não vai nem ler os livros dele. Ele está dizendo para o povo não ler os livros dele. E também ele está pedindo para não ler Olavo, que foi com quem ele aprendeu isso, de certa maneira. E que é uma pessoa que eu admiro em vários aspectos, porque tem muita coisa boa, entendeu? Se eu não me engano, ele também disse que você tem que ler Os Lusíadas para sua filha de 6 anos. Quer dizer, meu Deus do céu, o que é isso?
Agora, assim, já tocou no assunto da filha de 6 anos. Bernardo, Diga. como é que era o seu gosto, pela leitura enquanto na infância? Eu pergunto isso porque desses últimos anos para cá, tem se tido, né, muito uma ideia de: o brasileiro precisa ler mais e tal", e você acaba empurrando o livro para as crianças cada vez mais Uhum. cedo. Como é que foi essa experiência contigo? Eu confesso que eu comecei a gostar de literatura já tarde, né? Quando criança eu não gostava muito não, né? É, Agora teve um desenho animado que me influenciou muito, que foi Caverna do Dragão, né? Porque existia ali um mundo misterioso, o Uhum. enredo para ser uma animação era muito bem construído, aquela coisa toda. Então aquilo sempre me fascinava muito. E de fato, para ser um desenho animado, tem muita qualidade, né? E é Sim, uma sim. narrativa, né? Tem toda uma narrativa interessante, enigmática e tal. Mas eu só comecei a gostar de literatura, acho que com 15 ou 16 anos, né? Quando eu fui descobrindo Alguns dos Anjos, Cecília Meirelles, né? Manuel Bandeira. E é interessante que o nosso gosto varia muito, né? Porque na época eu amava Álvares de Azevedo. E hoje eu considero mediano, né? É um poeta mais para adolescentes, eu diria. Ah, tinha muita criatividade, mas tem uma visão de mundo muito imatura, né? Aquela coisa, minha mãe, pobre coitada, a virgem que sonhei, nunca tive, né? Uma coisa meio adolescente, né? Mas Meio. morreu muito novo e tinha muita qualidade, sem dúvida, né? Aí, quando criança eu não li muito não, realmente. Meio que. Mas agora meu pai sempre me incentivou muito a leitura, né? Inclusive teve uma vez na sétima série que uma professora me passou para a turma Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu não consegui ler o livro, porque assim, um aluno de sétima série não tem condições de ler aquele livro, porque é um livro complexo, né? Um livro que não tem linearidade no enredo, né? A professora poderia, por exemplo, indicar para a gente Vidas Secas, né? Que é um livro de qualidade e é um livro fácil de ser lido, né? Então tem que ter esse cuidado. E você acha que Ah, uma das questões que você não se interessou também foi por causa de maturidade? Por exemplo, de você se enxergar no livro, de você entender as coisas melhores como uma pessoa mais velha vai entender? eu não sei bem por que isso aconteceu, né? Mas eu acho que eu só conheci a poesia de uma maneira tardia mesmo, né? Mas também quando eu conheci, eu me tornei completamente obsessivo, né? Porque às vezes eu passava 4 horas seguidas nos sebos procurando livros de poesia, né? E boa parte da minha biblioteca é formada por esses livros que eu passava 4, às vezes até 5 horas dentro do sebo, sem nem beber água, sem comer, buscando livros. Eu comprei tem uma coleção maravilhosa, né? Que é a Antologia dos Poetas Brasileiros, organizada pelo Manuel Bandeira, né? Aí tem a Antologia dos Parnasianos, dos Simbolistas. E esses livros eu comprei todos no sebo, depois de passar 3, 4 horas procurando. E aquilo me dava uma alegria imensa, né? É a questão da vocação. Não adianta você também forçar a barra. Você tem que amar aquilo dali, né? Outro dia eu assisti a um vídeo de Maradona fazendo embaixadinhas, né? E ele olhava para a bola, os olhos dele brilhavam, né? Quer dizer, você tem que ter amor pelo negócio, porque se você não tiver amor pelo negócio, você não vai fazer bem feito, não adianta, né? A pessoa pode ser mediana, né? Mas para fazer uma coisa bem feita, ela tem que amar. E para amar, ela tem que saber a importância daquilo.
né? Porque se ela não souber a importância, é por isso que toda disciplina que eu começo a ministrar, as 3 primeiras aulas são sobre a importância daquilo dali, porque se a pessoa não souber a importância daquilo, ela não vai ter motivação de estudar, né? E eu acho que, eu tava pensando esses dias, eu acho que isso é uma das coisas que mais faltam nos professores. Eles simplesmente apresentam os alunos e só começa a dar aula. Eles não falam da importância que aquilo vai ter. É um pouco por da exemplo, influência do positivismo também, né? exatamente, o materialismo, o cientificismo, o positivismo. Veja só, a química é uma coisa maravilhosa, porque assim, de que são feitas as coisas do mundo? De que maneira as moléculas e os átomos se unem, né, para formar as coisas? Então é uma coisa esplendorosa, né? Uma coisa assim misteriosíssima. E por que esse esplendor e esse mistério não é falado, né? E se reduz tudo a fórmulas, né? Por que é que ninguém se pergunta a respeito do movimento dos planetas, que é um movimento sincronizado, né? Por exemplo, Saturno, a cada 29 anos, dá uma volta ao redor do Sol, né? Quer dizer, isso foi o acaso que criou, só uma pessoa extremamente imbecil para achar isso, né? Que todas as leis da natureza foram criadas pelo acaso. Tem até, acho que, uma metáfora acho que é de Brennan Manning, que ele fala de um caminhão, e aí o caminhão, dentro da caçamba do caminhão, tem farinha de trigo, tem ovo e tem açúcar, né? A farinha de trigo, ovo, açúcar e manteiga. E aí o caminhão, ele de repente sai da estrada e sai capotando e capotando e capotando e dá uma explosão. E aí, de repente, chega lá a polícia rodoviária e encontra um bolo, porque naquele mexido todo misturou a farinha com o açúcar e aí surgiu o bolo, né, que estava na caçamba do caminhão. Né? Então a pessoa achar que o universo foi feito pelo acaso é a mesma coisa dela achar que um caminhão que tem uma caçamba com ovos, né, leite e açúcar vai, depois de capotar e de ter uma explosão, vai virar um bolo, quer dizer, um negócio imbecil. Foi exatamente o que eu falei pro Cacique, né, Cacique? Sim, cara, sim, sim. Agora o pessoal entende tudo de uma maneira muito literal, né? Quer dizer, Deus Pai, aí pensa que é uma pessoa e tal. É uma pessoa no sentido simbólico, né? E pode eu não morri ainda, não sei, mas pode aparecer para nós como uma pessoa, mas o próprio C.S. Lewis ele fala no livro, né, que é um símbolo, é pai no sentido de ser criador, né? Ele é necessário esse símbolo porque nós não conseguimos compreender, né, pô? É um jeito da gente Exatamente. tentar entender ali, sabe? É uma imagem. É uma imagem. Exatamente. Aí o ateu idiota diz, não, tu achas que um homem barbudo criou? Quer dizer, isso é uma imbecilidade, é uma coisa imbecil. O cara não sabe o que é um símbolo, não sabe o que é uma metáfora, ele vai falar besteira, né? É aquele negócio que eu falei, se você realmente acreditar nos dragões do Apocalipse que cuspiam fogo, você vai ser ateu para sempre, né? Porque aquilo ali é um símbolo, pô, que é uma metáfora. O pessoal não sabe o que é metáfora, não sabe o que é símbolo, né? Aí fica difícil. E a literatura serve para isso, né? Porque quando você tem uma educação literária, você lê a Bíblia e entende o que é símbolo e o que não é símbolo. Quem mostra isso, inclusive, é Northrop Frye, né? Naquele livro, O Código dos Códigos, né? The Great Code, que é um livro maravilhoso, inclusive. Muito Né? interessante falar sobre símbolo, né? Porque você vê quão magnífico é Deus, né? Ele criou a humanidade como sendo uma obra de arte que manifesta que é um grande símbolo para beleza dele, não é? Eu não sei se Sim, vocês entenderam o que eu quis dizer. é um grande artista, né? A história da humanidade é uma grande literatura, né, velho? Uma grande literatura que conta a história, né? Conta um pouco de Deus, É, sabe?
tem uma frase de Shakespeare até muito bonita na Tempestade, né? Que ele fala assim: somos feitos da matéria de que os sonhos são feitos, né? E aí eu fiquei pensando, será que nós somos sonhos de Deus? Talvez sejamos sonhos de Deus, né? Ninguém sabe. Camões tem uns versos muito bonitos, né? Ele diz: Sim, eis tipo, aqui a máquina do mundo, etérea, elemental que fabricada, foi feita no saber alto e profundo, sem limite nem meta limitada. Mas quem fez este rotundo globo de superfície tão limada foi Deus. E quem é Deus? Ninguém o entende, que há tanto o engenho humano não se estende. Eu fui descobrir o que é a palavra rotundo faz 5 anos. Mas a filha desse professor deve saber o que é rotundo. Para ele dar os Lusíadas para ela ler, né? 6 anos de Certamente idade. ela é uma coisa completamente antididática, né? aí, né, cara, é engraçado esse negócio da literatura e da história, que quando a gente cria uma história, nós co-criamos com Deus, a gente cria num mundo secundário, né? Nós criamos algo no mundo secundário, algo que está na imaginação, no mundo das ideias, Sim. e Deus, quando ele cria uma história, ele cria a humanidade, ele cria toda essa realidade, sabe? Um mundo secundário, né? O romancista, ele escreve a história com palavras. Só que assim, quando Deus fala uma palavra, as coisas nascem, né? E quando o romancista fala uma palavra, as coisas não nascem. Então, quando Deus diz árvore, a árvore surge, né? Mas o romancista, Mas quando ele fala árvore, mas quando esse romancista ele cria essa história, ela já existe no nosso imaginário, nossa imaginação, né, velho? É uma coisa linda também essa questão de escrever histórias, é que tudo se torna exatamente, né? vivo, né, na nossa imaginação. Teve uma vez que um rapaz entrou no meu mural e colocou um negócio muito interessante, né? Eu não gosto de falar muito porque o pessoal acha que eu sou exibicionista e tal. Mas eu achei interessante porque ele falou assim: eu não concordo com nada do que você disse aí. Discordo totalmente. Mas eu achei tão bem escrito que eu vou curtir. Né? Então, assim, existe a importância da beleza daquilo que. Por exemplo, tem um negócio que a C.S. Lewis fala que é maravilhoso, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li. Se eu não me engano, está no livro Milagres. Porque perguntaram a ele como é que era possível uma virgem dar à luz a uma criança. E aí ele respondeu: da mesma forma que Deus arrancou do nada todas as estrelas. Quer dizer, isso é belíssimo, né? Porque as pessoas, elas são seletivas em relação ao milagre, né? Quando a gente observa bem, aquele pássaro voando é um milagre. Elas só não acreditam no milagre do cristianismo, mas em todos os outros milagres elas acreditam, né? Quer dizer, a existência é um milagre, a existência do universo, do cosmos é um milagre, né? E aí, elas têm dificuldade de acreditar no milagre cristão, né? Mas acreditam nos outros milagres sem admitir que acreditam, né? Acreditam sem admitir. Mais ou menos isso. Bom, Essa pessoal, razão tem aquele termo, né? O milagre da ciência, né? Exatamente. A ciência virou o novo Deus, né? sim, é o que a gente estava falando, eu e Edu, esses dias aí, né? A gente não questiona mais a ciência, os cientistas, mas questionamos os dogmas da igreja, questionamos que
os grandes, os grandes padres disseram, né? Exatamente, assim, muita coisa por ignorância histórica, ignorância acerca da história. Porque, por exemplo, eu tô com 38 anos. Quando eu tinha 28 anos, eu não sabia que os primeiros hospitais, os primeiros leprosários, os primeiros orfanatos foram criados pela igreja. Quer dizer, a 90% das instituições de caridade gratuitas foram criadas pela igreja. Eu não sabia disso, né? Claro que, por exemplo, a Inquisição foi um erro. Só que o pessoal acha que as bruxas eram bruxas de Wicca, que eram adolescentes de Wicca. Não, as bruxas raptavam crianças e tiravam o sangue das crianças, dos bebês, né? Então, assim, a Inquisição, ela cometeu seus erros. O próprio João Paulo II fala isso. Só que em 4 séculos de Inquisição espanhola, morreram menos pessoas do que na Semana do Terror na Revolução Francesa. Quer dizer, é só em uma semana a Revolução Francesa matou mais gente do que em 4 séculos de Inquisição. E essa aí é para você que está no ensino médio, até essa aula com o seu professor de história sobre a Revolução Francesa. Eu sei, cara, eu sei que você viu o brilho nos olhos dele ao falar sobre cada episódio da Revolução Francesa. Eu sei o entusiasmo com que esses caras falam sobre isso e o pavor quase que demoníaco, um terror de um pesadelo horrível com que eles citam a Idade das Trevas. Exatamente. Mano, Agora eu também. nem lembro quando o professor falou sobre Idade Média, cara. Eu nem lembrava, mas a Revolução Francesa sabia tudo. E assim, eu nunca. A gente passa quantos anos na escola? Eu até esqueci, acho que 13 anos, não sei. Mas nessa mais de uma década, eu nunca ouvi nenhum professor falando bem do cristianismo. Aí é para se lascar, né? É um negócio completamente vergonhoso, né? É vergonhoso, é ridículo, né? Agora a gente não Você se pode. pergunta, né, cara? A gente vive É, num país criado pelo cristianismo. Nós somos descendentes de cristãos. E por que a gente não fala exatamente. sobre o cristianismo? Pra não ofender outras pessoas? Hã? Não, isso não faz sentido. Exatamente. Agora, por exemplo, a pessoa não pode cair no extremo oposto. Porque, por exemplo, a nossa época teve algumas conquistas importantes, né? Quer dizer, a farmacologia evoluiu muito, a medicina evoluiu muito, né? A tecnologia. Hoje você pode, sei lá, ouvir a obra de Johann Sebastian Bach no seu computador, né? Então, existem coisas boas, né? Também nem tudo de nossa época precisa ser jogado no lixo, né? Porque o pessoal é radical demais, né? Existem algumas coisas boas hoje em dia, né? E antigamente existiam alguns comportamentos também condenáveis, né? Por exemplo, a escravidão foi aceita por muito tempo, né? E foi abolida ah, já na modernidade, né? Mas, de fato, eu concordo que a modernidade ela trouxe mais coisas ruins do que coisas boas. Mas trouxe algumas coisas boas também, né? Sobretudo no campo da medicina, da farmacologia, né? Eu fui até no cemitério visitar um parente e aí eu conversei com o coveiro e o coveiro disse, não, realmente está morrendo muita gente. Quer dizer, será que aquele coveiro ele era um ideólogo fantasiado, né? Para tentar me convencer de um discurso ideológico? É claro que não, pô. É claro que o cara tava dizendo a verdade. Era um cara simples, um cara com a camisa, um velho com a camisa rasgada. Então realmente estão morrendo pessoas. Aí tem gente que diz, não, o Covid é uma invenção. Aí também, né? É difícil, é complicado, né? Eu gosto muito do meio termo, né? Assim, eu busco sempre o caminho do meio, porque eu acho que o caminho do meio
é o caminho mais sábio mesmo, né? Por isso que eu gosto tanto de Chesterton, né? Chesterton tem uma frase maravilhosa, que ele fala assim, os progressistas, eles existem para fazer as coisas erradas. E os conservadores existem para manter as coisas erradas, para fazer com que as coisas erradas continuem erradas, né? Então eu sou dessa opinião, né? Embora, se eu for encostado contra a parede, no escolhe ou morre, é claro que eu tenho uma tendência um pouco maior à direita, mas assim, a gente não pode radicalizar, né? É o que O eu sempre falo pro radicalismo, pessoal aqui. Nem de esquerda nem de direita, eu sou cristão, tá ligado? pois é, quer dizer, quando Leão XIII na Rerum Novarum, ele fala das condições precárias de trabalho dos operários, ele está correto, né? Quer dizer, o patrão ele tem a obrigação de pagar um salário digno para o empregado, né? E assim, digamos, você tem 10 fazendas e você faz uso só de 7. O que é que custa doar uma fazenda para construir um hospital público ou uma casa de misericórdia, ou seja lá o que for? Né? Quer dizer, o pessoal também é muito avarento, né? Muitas das críticas dos comunistas, né, é, eram válidas, eram válidas. A forma de resolução que era uma Sim, porcaria, mas as críticas em si, elas eram válidas. exatamente. Quer dizer, o cristão ele tem a obrigação de ajudar os mais pobres, entendeu? Ele não pode desacralizar a religião, mas assim, os mais pobres são mais vulneráveis. Porque se a pessoa pensar diferente, ela vai desprezar São Francisco de Assis. E se ela desprezar São Francisco de Assis, é melhor ela deixar de ser católica, Não, né? tem esse dever de proteger os mais pobres, mas também não pode transformar isso, como a teologia da libertação Ah, é. faz, de transformar isso o epicentro do Ah, é. cristianismo. Sem dúvida. Por que não o equilíbrio? Cuidar da liturgia, zelar pela liturgia, né? Conservar a tradição e, ao mesmo tempo, tentar resolver a questão social. As duas coisas podem ser feitas, né? Uma coisa não anula a outra. Mas Jesus mesmo não. fala pro garoto lá, né, para ele vender as coisas e doar para os pobres, né, se ele queria agradar a Deus, né. Exatamente. Aí quer dizer, de um lado tem o pessoal ouvindo Roberto Carlos dentro da igreja, na hora da Meu amigo. comunhão. Ah, sim. Nossa. E do outro tem o pessoal que só aceita a missa em latim e quando entra um mendigo fica com nojinho. Quer dizer, que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Essa coisa do extremismo. Ou é a perfeição litúrgica, ou são as obras de caridade. Podem ser as duas coisas, porque não são as duas coisas, né? Eu acho que Chesterton, nesse sentido, ele foi um gênio, né? Porque ele valorizava as duas coisas, né? Ele valorizava a liturgia, mas ele sabia que nós temos a obrigação de ajudar as pessoas, os desvalidos, as pessoas miseráveis, né? E Mas assim, a ação do demônio, ela é desse jeito mesmo. Ela sempre tenta excluir a outra coisa, sabe? Sempre excluir alguma coisa de algo. por exemplo, por que é que a igreja, desculpa, por que é que a esquerda conseguiu tanto poder? Por um motivo muito simples. Porque nós, cristãos, não somos caridosos o suficiente, porra. Porque assim, se nós cumpríssemos a nossa obrigação de ajudar as pessoas necessitadas, a esquerda não teria mais discurso. Porque o único discurso dela é esse. Entendeu? Então, de certa forma, é culpa nossa, porque a gente não cumpre a nossa obrigação direito. Foi porque em algum momento, né? Porque outrora
A gente tinha esse costume de ser mais caridoso, de, por exemplo, perdoar alguém que estava devendo a gente dinheiro. É, Não, outrora não tinha nada de problema de, tipo, de ser um, um lunático por dinheiro, sabe? Outrora não tinha isso. Agora que por tem isso. exemplo, exato. Eu abri o meu guarda-roupa e vi 10 camisas que eu já não usava há 5 anos. Quer dizer, eu já poderia ter doado há muito tempo, né? Então, a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte para que os governantes não tenham poder, né? Um exemplo, bem curtinho, que teve aqui na minha cidade, foi todo mundo reclamando do auxílio, né? Do auxílio emergencial e tal. Muita gente recebeu, outros não receberam. E é engraçado, né? Que enquanto o pessoal tava proibindo missa, rito religioso, o que quer que fosse, o padre da minha paróquia tinha uma coisa chamada Casa da Sopa, né? E durante a Sim, sim. pandemia ele conseguiu alimentar mais de 1.000 pessoas por semana. E Uhum. todas elas eram pessoas de rua ou pessoas necessitadas, entendeu? E aí você vê que Sim, a, sim. a, a a ajuda efetiva, né? Não veio da boa do Estado, mas veio da boa da igreja, entendeu? Exatamente. E a igreja somos nós também, né? Uhum. Nós fazemos parte da igreja e a gente tem a obrigação, né? Mas Porque sempre a gente tem que pensar é, no outro não é lado que também. não é que a política vai se acabar, essas coisas. Porque o mal sempre vai existir, mas ele vai ser minorado, ele vai ser enfraquecido, né? A verdade é essa. Porque a É, gente tem que sempre procurar, só para não perder o sim, fio do sim, que ele ia falar, a gente também tem sim, que procurar melhorar as pessoas, no sentido de que, tipo, só dar dinheiro para as pessoas pode não ser a melhor opção. Às vezes você tentar ajudar ela a ser melhor, por exemplo, dando um curso para ela, onde ela aprenda a sim, conseguir sim, se sim. sustentar sozinha, pode ser até muito melhor do que dar um prato de comida. Exatamente. É uma questão ah, delicada. Se bem que os padres da igreja insistiam muito na esmola, né? Que seria justamente essa ajuda mais material mesmo. Porque é muito difícil você saber se o sujeito vai comprar uma pedra de crack ou um prato de comida, né? É quase Exato. impossível saber. Mas eu acho que a obrigação da gente é dar o dinheiro mesmo, independentemente disso. E existe o tripé, né? Oração, jejum e esmola. Eu não gosto Nossa, nem muito da palavra esmola. Eu prefiro caridade no sentido mais amplo, né? Porque esmola restringe muito. Caridade é o amor ao próximo, é você tentar ajudar o próximo. Ah, se ele está sem casa e você tem um quartinho desocupado, você fornece a ele. Não precisa ser necessariamente uma esmola, né? Mas olhamos ajudar para as Cristo, pessoas, né? né? Que foi a melhor coisa que Cristo fez? Foi os milagres? Ou foi o que ele disse, né? O que libertou as pessoas? Lógico que está acompanhado com os milagres também, porque as pessoas precisam existir para que É. isso aconteça, mas o fim último é a palavra dele, né? É o É que que ele é diz. como disse São Tiago, né? A fé sem obras é morta, né? E o segundo mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, às vezes a gente esquece muito disso, né? E reclama que as coisas estão dando errado. E estão dando errado também porque nós somos avarentos. Nós somos pouco caridosos, porque se nós fôssemos mais caridosos, não é que o mal deixasse de existir, mas ele diminuiria muito, né? Eu acredito que é por aí, mais ou menos. Então, senhores, vocês já querem fechar já? Porque já deu mais de 1h30 de vídeo. Eu acho que a conversa rendeu, cara, e eu nem prestei Rendeu atenção no, bastante. no, no tempo passar. Eu queria poder ter perguntado mais uma coisa, que era a respeito Pode perguntar. do Pode modernismo, perguntar. né? Só que acho que ia desviar muito do assunto, mas, enfim, é que, assim, eu nunca gostei muito do modernismo, e eu não sei se eu estou certo ou errado em não gostar disso, Uhum, mas essa impressão vem muito pela forma como ela me foi apresentada. Muito uhum, como o movimento de vanguarda de 1922, em que você uhum. quebrava com a forma, com as escolas do passado, Sim, você sim, sim, quebrava sim. com aquele classicismo, né? Sim. E aí
eles vão te apresentando umas coisas muito feias, assim, sabe? Uns quadros da Anitta Malfatti, uns negócios meio Sim, estranho e sim. tal. Então, tipo, aquilo não, eu falo assim, não me agradava muito. E eu pensava assim, cara, eu ficava pensando, será que pelo menos a primeira geração do modernismo não teria sido um erro no, no Brasil, sabe? Eu ficava pensando nisso, porque eu vejo que aquela mesma atitude de 22, eu vou usar esse termo, de quebrar padrões, eu vejo ela se repetindo desde lá até nos dias de hoje, sabe? Eu já tô de saco cheio disso, entendeu? Então, São radicalismos, né? Uhum. Que não levam a nada. Ah, e agora, teve um professor meu que falou uma coisa interessante, né? Que ele falou assim: o grito, às vezes, ele tem a função de reunir, né? De fato, era necessário uma certa ruptura naquela tradição neoparnasiana, porque já não se escrevia poesia parnasiana nem simbolista. O que se escrevia era uma diluição do parnasianismo, né? Hermes Fontes, Goulart de Andrade, aquele pessoal que escrevia bem pior do que os mestres parnasianos, do que Bilac, do que Raimundo Correia. Então era necessário existir uma quebra e era necessário que o verso livre surgisse. Tanto é que a Manuel Bandeira é um verso-librista, né? Um escritor de verso livre de excelente qualidade. Augusto Frederico Schmidt também. Vinícius de Moraes também. Drummond acerta também muitas vezes. Quer dizer, foi necessário no sentido de haver uma ruptura, mas a ruptura está bem distante de ser ideal, né? E eu acredito que daquela turma de 22, o único que se salva mesmo é Mário de Andrade, embora para mim seja um escritor mediano, né? Mas a tentativa dele de resgatar a brasilidade, que foi tão importante, né? Porque assim, o romance da geração de 30, ele é um romance todo ambientado no Brasil e que fala das questões brasileiras. E é um romance de alta qualidade, né? Graciliano Ramos é um escritor de alta qualidade. José Lins do Rego é um escritor de alta qualidade. Érico Veríssimo também. Então, é uma questão muito complexa. Eu acho que a forma como essa revolução modernista foi feita foi uma forma completamente equivocada. Mas eu acredito que algum tipo de ruptura era necessária para haver uma renovação. Mas não aquele tipo de ruptura. Né? Então eu penso mais ou menos dessa maneira. E buscar sempre o meio termo. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre Manuel Bandeira. Justamente porque a minha visão de mundo é muito parecida com a de Bandeira. Porque Bandeira, ele continuou escrevendo sonetos até o fim da vida. Ele escreveu versos livres e sonetos. Quer dizer, ele não era um radical defensor da tradição e não era um radical defensor da modernidade. Né? Ele conseguiu assimilar aquilo que a modernidade trouxe de bom e conseguiu assimilar aquilo que a tradição tinha de bom. Por exemplo, a vanguarda surrealista é muito rica. Né? Boa parte da poesia mística de Jorge de Lima, ela se alimentou da vanguarda surrealista. Boa parte da poesia mística cristã de Murilo Mendes também se alimentou da vanguarda surrealista. Então, dentro das vanguardas, você tem uma coisa ou outra que é aproveitável. Mas, de fato, grosso modo, a maioria é desprezível. Né? A maioria das coisas são desprezíveis justamente por conta dessa tentativa de ruptura completa com o passado, que é uma coisa completamente idiota, né? Você ter essa ruptura com o passado. Então, eu penso mais ou menos dessa forma. Né? O ideal é que a gente saiba assimilar aquilo que é importante dentro da tradição e, ao mesmo tempo, saber reconhecer que a modernidade tem algumas coisas boas. Né? Como eu falei, o avanço da medicina, o avanço da farmacologia,
Mas houve, de fato, um declínio antropológico e intelectual muito grande. E houve, sobretudo, a perda do sentido da vida, né? Porque o sentido da vida, ele está ligado ao sagrado. A partir do momento que existe um desprezo pelo sagrado, as pessoas não sabem mais por que viver, né? Então é mais ou menos por aí. Eu agradeço muito aí a oportunidade da conversa, foi muito boa. E quem sabe a gente repete daqui a 3 meses, 4 meses, né? Uhum. Eu ia ficar muito feliz, eu gostei Ah, bastante. Ia Foi ser muito muito bom. bom. Foi muito Até bom mesmo. porque tem muita coisa pra falar. Eu Tipo assim, também tinha muita Desde- coisa. pra deu, e tipo assim, A gente repete daqui a uns 2 meses. E aí Só fala do que não foi falado, né? só um parênteses, é que para quem tiver interesse, o Bernardo tem recentemente 2 cursos, ele tem um do Manuel Bandeira também, né? É, E, e ele lançou esses 2 cursos, e o da poesia lírica, um pouco do que ele falou aqui, é tipo assim, você vai fazer esse curso, você vai entender muito mais o que aconteceu. O que é o curso sobre o curso da poesia lírica. Se tiver interesse, a gente vai colocar na descrição. E o ele também curso tá com 2 livros, dois não. sobre poesia lírica, que está no Hotmart, eu considero o meu melhor curso, assim. Embora eu goste dos outros, mas eu acho que o sobre poesia lírica é o melhor e é o mais essencial, né? Porque eu tento dar uma fundamentação filosófica à poesia, né? E mostrar, de fato, por que a poesia é tão importante, né? Uhum. Então eu vou provar isso de maneira categórica, né? A importância da poesia para a existência humana. Então, muito obrigado e que Deus abençoe todos nós, né? Amém, amém. Ah, mas Amém. Cacique, por que eu tenho que aprender sobre poesia? Porque poesia é coisa de homem, irmão. É isso, acabou, não precisa saber mais nada, não. Não, às vezes ler uma poesia é muito melhor que assistir um filme na Netflix. Exato, exato. Então, Então, um abração, boa noite aí, né? E muito obrigado. de novo, nós que agradecemos. A Obrigado, todo mundo que Bernardo. chegou até aqui, muito obrigado também. E a gente se vê no próximo episódio, cara. É isso. Até mais, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Bom dia, boa tarde pra todo mundo aí. Boa noite.